Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Vamos Você falar? tá certo. Vamos falar? Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, the king, Não, não sei o não. que, ai, the power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que você tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar. E o que que fere o ser da igreja por causa disso, irmão? É que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é. Meus amigos, segura essa porque hoje o palco virou picadeiro e o santo desceu de salto alto. Sabe aquele momento raro, quase histórico, em que o intocável é colocado contra a parede, sem massagem, sem fã-clube babando ovo? Pois é. O pastorzinho sensação das redes sociais, acostumado a ser bajulado e a sair de qualquer saia justa no grito, dessa vez não teve pra onde correr. O jogo virou. E não virou bonito não, viu? A gente sempre soube que onde tem fumaça tem incêndio. Mas o que aconteceu aqui foi explosão em cadeia. Foi ego ferido, foi manipulação exposta, foi engasgo ao vivo e, claro, muita cara de pau sendo passada em 4K. Então fica comigo até o final, porque hoje a verdade não só apareceu, ela foi jogada na mesa sem dó nem piedade, e você vai querer ver cada segundo dessa novela chamada Quando o Engano é Desmascarado em Rede Nacional. Eu sei que você também tá cansado de ver manipulador sendo tratado como santo. Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, eu não passo pano, não adoro ídolo de barro e muito menos fecha os olhos pra palhaçada. Comenta aí o que você achou dessa vergonha pública e compartilha esse vídeo pra geral ver o tombo ao vivo. Agora, pra você que talvez tenha chegado de paraquedas nessa história toda e tá se perguntando: mas quem é esse tal Miguel Oliveira? Calma que eu te cito. Miguel, conhecido também como o Pastorzinho Mirim, é aquele fenômeno de internet que mistura carisma precoce com, vamos dizer assim, uma criatividade bem solta na hora de falar em nome de Deus. O garoto, com apenas 13 anos, já virou quase uma entidade no Instagram e no TikTok, arrastando multidões emocionadas que acreditam piamente nas suas histórias. Histórias essas que, curiosamente, nunca vêm acompanhadas de provas concretas. Entre uma live e outra, ele solta profecias, jura que nasceu sem cordas vocais e que um milagre as fez aparecer. Mas adivinha? Nenhum hospital confirma, nenhum documento existe, e a tal evidência é só a palavra dele mesmo. Enquanto isso, o engajamento dele cresce mais rápido que boleto em fim de mês. Vídeos com milhões de views, reels cortadinhos no momento mais teatral possível. Tudo estrategicamente empacotado para emocionar quem ainda acredita em coelhinho da Páscoa e lobo mal arrependido. E é nesse cenário de adoração cega que um certo alguém teve a coragem de fazer o que ninguém mais quis: confrontar a farsa no meio do show. Segura firme aí, porque agora o circo começa a pegar fogo pra valer. Chega uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Quem não entende, Tira- não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar Pelo todos, irmão, né? todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi E foi aí, meus amigos, que a casa começou a cair. No meio de um podcast que parecia mais uma missa encomendada para levantar a moral do pastorzinho, surgiu James, o imprevisto que ninguém esperava.
Sem roteiro, sem medo e principalmente sem rabo preso, o cara mandou na lata aquilo que muita gente engole seco só para não perder seguidor. Criticou o showzinho que virou costume em certas igrejas de Instagram. E não foi aquela crítica meia boca, não. Foi dedo na ferida aberta. James questionou a necessidade da exposição forçada, do espetáculo vazio, da adoração ao engajamento em vez da fé genuína. Resultado: o moleque que está acostumado a ser carregado nos ombros pela fanbase ficou sem reação. Tentou desviar, tentou manipular o discurso, tentou jogar cortina de fumaça, mas era tarde demais. O constrangimento estava estampado na cara dele em 4K. Cada pergunta parecia uma bomba estourando no colo do ungido. E as respostas, cada vez mais atravessadas, só entregavam o desespero de quem nunca teve que lidar com questionamento de verdade. Quando a manipulação vira argumento, meu amigo, o desespero grita. E o palco, que era para ser de glória, virou circo, com direito a palhaço tentando apagar incêndio com cuspe. Mas calma, porque a treta só tá começando. E como se já não bastasse o climão instalado, veio o tema que botou ainda mais lenha na fogueira. As câmeras. As benditas câmeras. O James mandou a real. Será que culto virou espetáculo? Será que no meio do glória a Deus e do aleluia, não tá rolando um curte, compartilha e me segue no Instagram? E foi aí que a hipocrisia sentou na primeira fileira e aplaudiu de pé. Porque o mesmo pastorzinho que choraminga dizendo que câmera atrapalha o mover de Deus, que reclama de vídeo invadindo momentos íntimos de adoração, é o mesmo que corta os trechos mais polêmicos dos próprios cultos para viralizar na internet e colher milhões de views. Quer dizer, quando é para ganhar seguidor, a câmera é bênção. Quando é para ser cobrado pela palhaçada, a câmera é maldição. Aí fica fácil, né? O culto, que deveria ser um espaço sagrado, virou cenário de show pirotécnico, onde a plateia bate palma e o ego do pregador ganha replay em câmera lenta. E o mais surreal, ele ainda tentou inverter o jogo, comparar culto gravado com podcast, misturar conceito, apelar para a emoção. Mas quem estava com o mínimo de senso crítico já tinha sacado. O palco virou vitrine. E a fé verdadeira virou figurante. Você acha que culto é lugar para showzinho de internet? Você acredita que essas transmissões ajudam a espalhar a fé ou só alimentam o ego de quem está no palco? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Sem medo, sem filtro, sem passar pano. Aqui o espaço é livre para quem ainda tem senso crítico e enxerga além do teatro. Seu comentário faz diferença e ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais gente que está cansada de ser feita de boba. E o espetáculo, meus amigos, só piora. Depois do bate-boca sobre câmeras, ficou ainda mais claro quem realmente manipula o jogo. Enquanto finge humildade no microfone, Miguel é o primeiro a correr nos bastidores para cortar e editar seus momentos mais sensacionalistas. Aquele The King, The Power, aquele revelação bombástica, aquela lágrima ensaiada, tudo cronometrado e embalado no Instagram para viralizar. É o culto que virou clipe, é a fé que virou corte de TikTok. Não é sobre evangelizar, não é sobre levar mensagem nenhuma. É sobre engajamento, número de views, contratos, fama. Enquanto deveria estar falando de salvação, o cara tá preocupado em viralizar a próxima frase de efeito. Porque aqui, no Bostil Gospel, quem grita mais alto ganha like. E quem questiona é taxado de invejoso ou endemoniado. Mas hoje a máscara tá caindo e a cada frame editado fica mais escancarado. Não é a fé que tá em jogo, é o ego. E é aí, nesse lamaçal, que a gente precisa fazer uma pausa para respirar e pensar. A culpa é da tecnologia, ou de quem usa ela para se promover. Porque, vamos ser sinceros, câmera, microfone, internet, tudo isso pode sim ser uma bênção. Quantas pessoas hoje que estão acamadas, presas em casa ou isoladas em outros cantos do mundo, só conseguem ouvir uma palavra de fé por causa da tecnologia? Evangelizar com responsabilidade nunca foi o problema. O problema nasce quando o culto vira espetáculo,
quando o altar vira palco, quando a transmissão deixa de ser ponte para virar vitrine, deixa de ser oração para virar performance, deixa de ser palavra para virar corte de TikTok. O que era para ser uma ferramenta vira uma arma para inflar ego, arrecadar dinheiro, criar fã-clube. Evangelizar é levar transformação. Capitalizar é levar números para sua conta bancária. E nesse Brasilzão gospel, tem muita gente que não está interessada em transformar vida nenhuma. Está interessada em transformar fé em views. E depois de tudo isso, dá para dizer com tranquilidade: hoje, o verdadeiro culto não é mais no altar, é no feed. Não é mais para Deus, é para o algoritmo. Likes, views, curtidas e compartilhamentos viraram o novo amém. O altar virou cenário. O culto virou clipe de 30 segundos para bombar no Reels. A fé? A fé virou mais um produto de vitrine. Enquanto uns ainda acreditam que estão adorando, o que muitos estão fazendo na real é performar. Performar para a câmera, performar para seguidores, performar para faturar em cima da ingenuidade de quem só queria encontrar um pouco de esperança. E no meio dessa bagunça toda, fica a pergunta que martela e que ninguém quer responder. Estamos evangelizando ou estamos entretendo? Pensa nisso. Pensa com calma, porque amanhã ou depois, quando o palco cair e a cortina fechar, quem vai ficar em pé não é o artista gospel. É quem nunca trocou Deus por um like. E se você também acha que fé não deveria ser vendida em parcelas de 12 chales no cartão de crédito, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui, a verdade não é cortada para ganhar view. Comenta aí o que você acha dessa palhaçada toda. É fé de verdade ou é só mais um teatro para a internet aplaudir? E compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que todo mundo que fala em nome de Deus é santo. Bora abrir o olho dessa galera enquanto é tempo. E já se prepara porque no próximo vídeo vamos descascar ainda mais essa hipocrisia que virou moda no Brasil e vai ter exposed que vai fazer muito ídolo de barro desmoronar. Te espero lá.